Oi, gente, bem também? No Papo de Política Doce de hoje, vamos falar das manifestações do último domingo pelo voto auditável, do empenho e a interferência do Supremo Tribunal Federal em impedir a votação desse voto auditável e de como a CPI da palhaçada ameaça querer calar a imprensa e sites com viés conservadores e que não rezam na mesma cartilha que eles. Gostou da pauta? Então, bora lá se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos. Bora lá pro papo? Bora lá! Gente, eu não sei vocês, mas eu me senti muito orgulhosa de ser brasileira. Linda a manifestação que aconteceu no último domingo por todo o Brasil. O povo foi às ruas novamente pelo voto impresso, mostrou a sua insatisfação com o Supremo Tribunal Federal, mostrou a sua vontade de ter uma eleição transparente, deixou isso claro, que quer o voto auditável. Mas, apesar de ter me empolgado com toda essa manifestação, de saber que os políticos deveriam nos representar e de que o Supremo Tribunal Federal deveria garantir a Constituição Federal, que diz que o poder emana do povo, ainda assim eu tenho muitas dúvidas. O ministro Barroso, ele age como político, ele articula para que não haja voto auditável. Por que de todo esse empenho? A serviço de quem está? Qual o medo deles da transparência nas urnas? O jogo será igual para todos, não haverá privilegiados. Será que é disso que se trata? Estão tratando a solicitação do voto auditável como se fosse algo de cunho pessoal, como se favorecesse o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas próximas eleições. Essa luta pelo voto auditável do presidente é antiga, desde quando ele era congressista, ele já colocou essa solicitação para que houvesse o voto auditável. Vamos escutar. A política, eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das... Muito antes dele ser presidente da República, dele ser eleito, e naquela época ele tinha aliados que hoje são contrários ao voto. O que mudou para essa turma? O voto auditável favorece Bolsonaro? Não. Será? As pesquisas não dizem que Lula ganha de Bolsonaro já no primeiro turno? Então, por que tanto medo do voto auditável? Porque não é o que vemos nas ruas, mas é a narrativa da oposição. Qual o temor do voto impresso? Como eles vão fraudar as eleições se houver um voto auditável, né? Será que é por isso que eles tanto temem esse voto auditável? Que eu não consigo entender. Um Supremo Tribunal Federal que detém o poder de garantir a Constituição Federal,
ele deveria ser o primeiro a querer garantir uma eleição transparente. O que fica muito claro para a população brasileira que esse interesse de impedir isso é porque tem algo por trás, porque não existe transparência. Aliás, mesmo que soltou Lula, o mesmo que tornou legível Lula para as próximas eleições, é o mesmo que vai presidir as eleições e contar os votos, computar esses votos, resultado dessas votações. Fica meio estranho isso tudo, né? Fica difícil de acreditar que terá transparência se não houver o voto auditável. Então, por que não permitem que haja esse voto auditável? O que eles temem tanto? O que eles escondem tanto, já que o povo quer transparência? Eu gostei da fala do ministro Fux na reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, quando ele diz que ministros não podem agir como políticos e que as vozes das ruas devem ser ouvidas. Eu só não sei se os outros ministros ouviram isso, o que ele disse, e concordam com o que ele disse. Vamos ouvir um trechinho da fala. É dizer, a manutenção da democracia exige permanente vigilância a ser executada por muitos olhos, mãos e vozes, obedientes a inafastáveis pressupostos a saber, uma sociedade civil educada e consciente de seus direitos e deveres, uma imprensa atuante e independente, atores políticos, cumpridores das regras do jogo democrático e responsivos aos diversos interesses da população, magistrados independentes e fiéis à Constituição e às leis e instituições fortes, inclusivas e estáveis. Nesse ambiente plural de responsabilidades, cada um dos autores contribui, a seu modo, para a necessária proteção do Estado Democrático de Direito nos limites das normas constitucionais. Os cidadãos e a imprensa questionam, criticam, erguem contundentemente seus pontos de vista, propõem novos direitos, denunciam e aplaudem e devem ser respeitados por isso. Os atores políticos debatem na arena pública e fazem confluir os diversos interesses de cada um dos grupos que compõem o tecido social, seja aprovando leis, seja executando políticas públicas. Os poderes, em geral, atuam independentes e harmônicos, sem que haja superpoderes entre aqueles instituídos pela ordem constitucional. Por sua vez, magistradas e magistrados do país reforçam a democracia. Por outro lado, a sociedade não espera de magistrados o comportamento que é próprio e típico dos atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua. Sabe o seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Entretanto, relembro, palavras voam e ações fortificam. Diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as palavras. O brasileiro de hoje clama por saúde, paz, verdade e honestidade, que é vacina, emprego e comida na mesa. Saibamos ouvir a voz das ruas para assimilarmos o verdadeiro diálogo que o Brasil, nesse momento tão sensível, reclama e deseja. De verdade, gente, infelizmente, eu não acredito que isso aconteça no Supremo Tribunal Federal. Como o próprio Fux diz em seu discurso,
Palavras voam, ações fortificam. E as ações que nós vemos do Supremo Tribunal Federal são justamente contrárias a todo o discurso do presidente do STF, do ministro Fux. Ministros agem como partidos políticos e interferem nos outros poderes. Eles estão tão desesperados com essa possibilidade do voto auditável, tamanho empenho de impedir a aprovação. Na minha opinião, eles estão muito comprometidos com a esquerda, com a oposição, estão vendidos, eles perderam a vergonha na cara. Acho que nós teremos que ir além de uma simples manifestação para que eles entendam que precisam respeitar a nossa vontade e não os seus interesses pessoais. A corda está esticando, o exército já deu seu recado na última nota de repúdio e parece que está bem alinhado ao discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro, que também falou que o 7 de setembro será a última data para se respeitar a vontade do povo brasileiro. Uma eleição transparente. Nós não vamos nos intimidar e desistir. Isso jamais. Gente, será que sou só eu que acho essa CPI que está de volta, que já começou novamente, uma vergonha, a maior picaretagem, politicagem, descarada, é perseguição total. Agora é a vez de tentar intimidar e calar a imprensa, com imprensa e sites que tenham viés conservadores, que não comem na mesma tigela que eles, aquelas que criticam e que trazem à luz da discussão e da reflexão os verdadeiros fatos. Essa CPI vergonhosa, onde tem palhaços comprados, corruptos, como Renan Calheiros, que é campeão de inquéritos, que responde a 21 inquéritos, é esse que pede e apresenta requerimento para quebra de sigilo da Jovem Pan, por exemplo, e de outros meios de comunicação e sites, como a Terça Livre, sob a alegação de disseminar fake news. Fake news são eles, é essa CPI que quer cercear a liberdade de imprensa no Brasil. O requerimento contra a Jovem Pan foi retirado, mas a intenção não pode ser anulada e os demais requerimentos contra as outras imprensas continuam. E cadê os jornalistas para se unirem contra essa barbaridade? São poucos os que se manifestaram e alguns até de forma muito tranquila com relação a isso. Isso é sério, isso é grave, isso é cercear o direito de expressar a sua opinião. Hoje estão sendo eles, mas amanhã pode ser vocês, outros jornalistas, que serão cerceados. Um governo ditatorial, comunista, a imprensa é a primeira a ser calada. Pensem nisso. Pensem nisso. Enfim, o circo está de volta, o Congresso está de volta e nós vamos acompanhar a movimentação do voto auditável. Mas o jogo ainda não acabou, né, gente? E nós estamos de olho. Bom, por hoje é só. Lembrando que dia 7 de setembro nós temos um encontro marcado na Avenida Paulista às 14 horas. É a última oportunidade de nós garantirmos o nosso direito de transparência nas próximas eleições. Te espero lá. Um beijo no coração de todos. Fui.